Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é o Rafinha dos Dados e eu estou aqui para transformar você num profissional disputado pelas empresas usando Machine Learning. Tudo bom, gente? Hoje eu vou mostrar agora para vocês a parte 2 de tudo que você precisa saber de programação para começar em Machine Learning, para começar a estudar, para fazer seus primeiros modelos. A gente vai aqui hoje, vocês vão ver, vou fazer um primeiro modelinho aqui com vocês, para vocês verem que não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, putz, se você nunca programou e tal, daquele medo, putz, esse negócio de programação, computação, nunca fiz, é uma coisa assustadora. Essas aulas aqui servem justamente para quebrar essa barreira e mostrar que, olha, não é nada do outro mundo. Você vai, começa com calma, devagarzinho e tal, mas dá para chegar lá. Inclusive a programação que a gente usa em Machine Learning não é tão avançada assim, tanto que vai caber aqui em 2 vídeos meus que vocês conseguem passar tudo que se usa ali na parte de fundamentos de Machine Learning para começar e se tornar um cientista de dados. Muitos cientistas de dados até hoje ficam aí mais nessa parte mais fundamental de programação, outros se aprofundam mais e tal. Existe espaço para isso, caso você goste, você queira, mas não precisa. O mais importante é o conceito do que você está fazendo. Então, essa daqui é a parte 2 do vídeo, tá? A parte um, vocês podem entrar lá no canal, a gente vai dar uma revisada agora do que a gente viu rapidamente na parte um. Mas se tiver alguma coisa que, putz, ficou obscuro e tal, entra lá, assiste a parte um, ela tá aqui no canal também, que aí vocês conseguem ver o tutorial completo. Vamos dar uma passadinha aqui na parte um, então. O primeiro conceito, vou dividir aqui em vários conceitos que a gente precisa saber de programação. A primeira coisa é que toda linguagem de programação existe um conceito chamado variável, que é uma caixinha que você dá um nome para ela e você consegue guardar algum dado, alguma informação dentro dessa caixinha. Isso aí pode ser uma coisa tão simples como um número, pode ser um texto, como a gente viu no final dessa aula, pode ser até uma tabela. E a gente vai ver no final da aula de hoje, pode ser uma lista de tabelas, um conjunto de modelos. Pode ser coisas tão complexas quanto você possa imaginar, mas você consegue sempre colocar numa caixinha e dar um nome para ela para poder acessar depois. Depois a gente viu o segundo conceito, que são os tipos básicos de dados, qual o tipo de informação mais fundamental que existe que eu consigo colocar dentro dessas caixinhas. Todas as outras informações, todas as outras estruturas de programação são construídas em cima desses tipos básicos, dessas estruturas básicas de dados, que são números inteiros ou pontos com casa decimal, números pontos flutuantes, textos e booleanos, que são variáveis que são simplesmente verdadeiras ou falsas, que ajudam a gente para fazer condicionais de código, que a gente também viu nessa aula 1. A gente viu aqui vários exemplos e viu aqui a ideia de condicional, que cada linha que eu vou colocando aqui no meu código, eu vou fazendo uma conta. Eu posso colocar um valor dentro de uma variável, eu posso fazer contas com essas variáveis, eu posso trocar o valor de uma variável em outra, e assim sucessivamente. A condicional permite que, de acordo com alguma condição que eu coloco aqui, por exemplo, se o meu salário for menor ou igual a R$ 9.000, então eu executo só um pedaço do código. Caso contrário, eu executo outro. Nesse caso contrário, inclusive, nem precisa existir. Mas permite que eu controle a execução do meu código de acordo com a entrada do meu usuário, com a característica do dado, com o que eu estou fazendo ali. Inclusive, um dos modelos de machine learning mais famosos, que tem o modelo de árvore de decisão, a gente não fica fazendo esses ifs, mas por debaixo, tudo que ele faz é um monte de ifs e elses. Ele vai quebrando as nossas variáveis. Se for maior do que isso, menor do que isso, maior do que isso, então a classificação é tal. É um dos modelos mais importantes que tem. Ele tem todo um método para encontrar esses cortes. A gente pode ver isso em outros vídeos. Mas é um conceito fundamental de programação que permite a gente controlar o nosso fluxo de execução. Então aqui a gente viu vários exemplos de ifs, elses, um if dentro do outro e tal. Aí a gente já foi para algo um pouco mais avançado, que são funções e métodos. Aqui a gente viu, na verdade, principalmente métodos.
Que são o quê? A maior parte das variáveis em Python, dos tipos de dados de Python, tem isso que a gente chama de métodos, que são uma função, um trecho de código pronto que está ali dentro desse objeto, desse dado, que permite a gente modificar ele de alguma forma, juntar ele com outro tipo de dado. Então, por exemplo, se eu estou com uma string aqui, com um texto, eu tenho a função count que ela vai procurar quantas vezes este padrão, esta outra string aparece aqui dentro. Eu tenho os métodos upper, lower, que joga todas as letras para maiúsculas, para minúsculas. Strip, que remove espaços das extremidades. Aqui a gente viu primeiro exemplos com strings, porque é uma coisa ali um pouco mais intuitiva, mas praticamente todo objeto de Python tem os seus próprios métodos, inclusive tabelas, inclusive modelos, modelo de machine learning. A forma, inclusive, como a gente treina o modelo de machine learning é simplesmente chamando um método. A gente dá aqui um ponto fit, que seria como se fosse ponto ajuste o modelo. E depois, para aplicar ele, ponto predict, ou ponto predict proba. Seria aplique o modelo para predizer o score dos meus dados. É tão simples quanto isso. Eu chamo um métodozinho. E a gente tem como ver esses métodos entrando na documentação. A gente viu lá apertando tab, shift tab algumas vezes, ele lista a documentação. Tudo isso a gente viu na aula passada. Aí depois a gente foi para um conceito um pouco mais avançado, que é o de bibliotecas, que é o quê? A gente viu aqui até então tudo como a gente construindo o nosso código, nosso fluxo de execução, nossas variáveis. Bibliotecas são códigos que outras pessoas já fizeram, códigos inclusive já bem avançados, e que permitem a gente se preocupar com o nosso problema, e não com implementações muito básicas. Então aqui, por exemplo, a gente viu um pouquinho da Pandas, a gente vai ver na aula de hoje várias outras bibliotecas, e tudo que a gente pode fazer com elas. Mas a gente viu aqui primeiro um pouquinho da Pandas, que permite a gente trabalhar com tabelas. Então aqui, a nossa tabelinha permitiu a gente ler um arquivo CSV, que é um arquivo Excel, e carregar aqui dentro do Python. Ele carrega aqui em uma tabela. Aí a gente viu que existe um método para jogar fora colunas que talvez não façam sentido, jogar fora linhas que talvez não façam sentido. A gente pode colocar a mesma ideia de uma condicional, de um if, mas a gente pode colocar aqui dentro de um método .lock aqui da minha tabela, para poder selecionar linhas que têm uma certa característica. Então, eu tinha minha tabela aqui com 4 linhas. Ah, mas eu quero selecionar só as pessoas que têm menos de R$ 9.000 de salário. E aí, para estas pessoas, aplicar um aumento de 10% no salário. E aí, executar esse código aqui permitiu a gente modificar a nossa tabela aplicando esse aumento condicionalmente nessas pessoas. A gente pode selecionar linhas e modificar essas linhas de acordo com o nosso interesse. Tem métodos para tirar média, para arredondar. E por fim, a gente pode inclusive salvar um novo arquivo Excel já com esses métodos, já com essa tabela modificada, com o aumento de salário aplicado, incorporado por essas pessoas. Então agora a gente vem aqui para a parte 2, em que a gente vai aprofundar um pouquinho mais desses conceitos. Para ficar um pouco mais dinâmico aqui, o código de hoje já está rodado, mas a gente vai rodando ele. Ele já está escrito, na verdade, mas a gente vai executando ele para vocês poderem ver o que pode acontecer e tal. Mas para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica. Para vocês estudarem em casa, o que eu recomendo? Pega esse vídeo aqui, aí vocês vão pausando, vão escrevendo esse código, tenta modificar um pouquinho os valores, as estruturas e tal, para vocês irem incorporando essa forma de trabalhar, que é a forma de trabalhar com programação, para ajudar vocês. E aí, com o tempo, vocês vão incorporar isso e vai ficar uma coisa transparente. Vai ser, eu preciso fazer uma lista de funcionários que descreve o salário e a profissão deles. Beleza, vocês já vão conseguir, só de descrever isso, já pensar na cabeça de vocês uma boa estrutura, uma boa forma de fazer isso para resolver o problema de vocês. Inclusive, problemas de machine learning. Então, vamos lá.
Na aula anterior, a gente viu o tipo de dado mais fundamental, mais simples que tem, que a gente pode colocar dentro de uma variável. Então, números, textos, booleanos. Aqui a gente vai para estruturas de dados, na verdade, um pouco mais avançadas. Um pouco aqui, porque a gente já vai ver que existem outras mais avançadas ainda do que isso. Aqui não é a gente que constrói, a gente só usa pronto. Que são aqui, por exemplo, as listas. O que é isso? É uma forma da gente juntar várias informações em uma estrutura só. Então, aqui, por exemplo, eu fiz uma lista de números. 2, 7, 4, 12, 9. Pode ser uma lista de salários, uma lista de idades. E aí, a partir de uma lista de idades, eu consigo buscar formas ali de selecionar pessoas. Então, ó, se eu executo isso aqui, ele faz a minha listinha. E note que a lista do Python, a lista padrão aqui do Python, que ela já vem na linguagem e tal, ela permite, inclusive, que a gente misture tipos. Então, posso ter uma lista que tem números, que tem textos, que tem booleanos, tem um tipo de dado aqui também que eu não cheguei a comentar com vocês, o none, que é basicamente nada, é simplesmente para representar o não tem um valor aqui. Isso é usado, às vezes, para, tem aqui a minha lista de funcionários com salário e tal. Ah, um dele foi demitido, ele não tem mais salário. Zero não faz sentido, porque eu posso ter um estagiário ali que, no regime de contratação dele, ele não tem salário, tem bolsa, que é uma outra linha e tal. Mas quem foi demitido, isso não se aplica efetivamente. Então aí tem essa estrutura none para a gente poder usar esse tipo de... colocar esse tipo de informação. E aí, na lista, a gente já vai ver, a gente pode executar algo com cada elemento da lista, mas uma das primeiras coisas que a gente faz é acessar elementos. Então aqui, a nossa lista, uma característica do Python, ela começa contando em zero, então o primeiro elemento aqui, o 1, é o elemento 0. Aí eu consigo acessar aqui o elemento 0, o elemento 1, que vai ser aquele blá. Posso acessar o elemento do 0 até o 2. Ele pega o elemento 0 e o elemento 1. Nota que ele não considera esse daqui, tá? Ele é inclusivo à esquerda e exclusivo à direita. Então, quando eu ponho 0 até 2, o 2 não está incluso. Se eu colocar 0 até 3, o 4 não está incluso. Eu posso acessar também de trás para frente. Então, se eu olhar para o meu elemento menos 1, ele é o none. Preciso mostrar ele assim, ó, o repre, porque o none ele não escreve nada na tela. Então, esse repre é para mostrar efetivamente o que tem ali. Posso acessar o elemento menos 2. Se o menos 1 era aqui o none, o menos 2 vai ser o true. Então, consigo acessar meus elementos da lista de diversas formas, sabendo qual é o índice, qual é o número que aquela pessoa está na lista, eu consigo acessar todo mundo. E aí, usando essa forma de acesso, eu consigo, por exemplo, também substituir um elemento. Então, aqui eu vou substituir o meu segundo elemento da lista, o meu blá, que é acessado pelo índice 1, pelo número 12. Eu ponho isso aqui, substituiu a minha lista. Eu consigo também incluir um elemento no final da lista. Então aqui, 1, 12, true, none, eu consigo aqui colocar o número 42. Ah, eu consigo colocar um elemento no meio da lista também? Consigo. Posso, por exemplo, lista.insert. Vou colocar aqui na posição 1, então ele vai jogar do 12 em diante para frente e vai colocar um novo elemento aqui. Eu só lembrar se é assim mesmo que faz. Índice e depois objeto, é isso mesmo. Então, vou colocar aqui o número 61.658, um dos meus números favoritos. E vamos ver o que saiu aqui da minha lista. Introduziu esse elemento na posição que eu pedi. Então, na posição 1 entrou esse cara e todo mundo que estava daqui em diante ele empurra para frente. E nota que a forma como a lista é construída no Python, que eu não vou entrar em muitos detalhes de como isso funciona ali por debaixo dos panos na memória, no processador e tal, mas é interessante saberem que da forma como a lista no Python é construída, essas operações de append,
de insert, são muito rápidas. Independente do quão grande seja a minha lista, você pensaria, tá empurrando todo mundo para frente. Não, pela forma como ela é construída, empurrar todo mundo para frente é uma operação simples, tá? Independente do quão grande seja a lista, ele consegue fazer de uma forma muito rápida. Claro que você paga um preço por um outro lado, tá? Eu estou acessando aqui o 30º elemento da lista, isso não é tão rápido quanto outras estruturas que poderiam ser construídas. Mas isso é detalhe, a gente não vai se preocupar com isso agora, tá? É uma coisa que, inclusive, no dia a dia, poucas vezes isso surge a preocupação. Quando aparecer, aí vocês conseguem estudar e aprender, mas não é fundamental para começar a entender essa base aí por debaixo dos panos. Conheci muitos cientistas de dados que não entendem. Inclusive, ótimos cientistas, progredindo e tal, eventualmente, putz, aqui tá estranho, ficou lento. Aí o cara parou, aprendeu e seguiu adiante. Mas ele foi uma questão aplicada e ele já estava ali atuando como cientista de dados, já fazia ótimos modelos, etc. Então tem muito conceito de programação aqui que seria interessante de se aprender, tem momentos do dia a dia que eles vão ser úteis, mas para começar, para se tornar um bom cientista, para fazer bons modelos, você não precisa. E aí você pode ir aprendendo conforme a necessidade. A linguagem, para a gente, é uma ferramenta. Não é o core do nosso conhecimento, não é o núcleo do nosso conhecimento. É a ferramenta que a gente usa para fazer o que a gente quer acontecer. Bom, a gente já viu lá que uma das funções que se aplica para strings, para ver o tamanho de uma string, também se aplica para lista. Na verdade, uma string, por debaixo dos panos, é uma lista, tá? Uma lista de caracteres. Então, a maior parte das coisas que servem para lista servem para strings também, que tem algumas coisinhas a mais que a gente já viu. Então, eu consigo ver aqui o tamanho da minha lista, acessar o último elemento, como a gente viu. Isso aqui é legal, ó. Eu quero acessar do segundo elemento, então estou jogando fora o primeiro, até o último. Só que o último não conta. É sempre exclusivo aqui do lado direito. Então, se eu acessar esse slicing, que é como chama essa estrutura aqui com 2 pontos, eu consigo selecionar só um pedaço da minha lista jogando as bordas fora. Isso é algo bem importante, bem interessante que fez a gente fazer. Putz, aqui no primeiro cara é só um exemplo de teste, ou tem um efeito de um método que eu passei aqui, o primeiro cara não vale mais. Aí você pode jogar ele fora. Nota que eu também posso acessar indo de 2 em 2. Então, quero aqui do meu elemento 0 até o final. Eu não preciso colocar o 0. Então, se eu fizer assim, ele volta a minha lista inteira. Vai do começo até o fim, tá? Isso aqui gera uma cópia da minha lista. Mas eu posso colocar um outro 2 pontos e colocar aqui 2, que eu estou falando, vá de 2 em 2. Vou colocar aqui como que era a nossa lista. Olha, ele pegou o 1, o 12, o 9. Eu posso pedir para ele começar em 1 e terminar no menos 1. Vai pegar essa lista aqui e agora ele vai ir de 2 em 2. Olha que legal. Eu posso, inclusive, usar essa notação aqui para inverter a minha lista. Eu posso fazer lista do começo ao fim, indo de trás para frente. E a minha lista fica de ponta cabeça, uma forma fácil, simples ali da gente trabalhar de ponta cabeça. Então imagina, eu apliquei um método aqui, a gente já vai ver alguns desses métodos, para, por exemplo, ordenar os valores da minha lista de números, só que, putz, ele vai ordenar do menor para o maior. Quero ao contrário. Beleza, você usa um slicing desse e você pode inverter os seus valores. A próxima estrutura que a gente já vai ver aqui, vou separar aqui, vou botar um HR para formar uma linha, vou botar aqui uma tupla ESC-M para virar um comentário. O que é a tupla? É também uma lista de números. Então, eu posso montar aqui, pode ser números, pode ter elementos mistos aqui também. Vou até colocar aqui o texto, só para vocês poderem ver. Consigo acessar por índice, que nem a lista, consigo ter slicing. Pô, Rafinha, então, para que eu tenho duas estruturas do mesmo jeito? É só para ficar mais gostoso escrever com colchete, que nem você fez aqui em cima? Ou com parênteses? Não. A tupla tem uma diferença muito grande. Ela é imutável, o que quer dizer que eu não posso modificar ela. Eu não posso alterar
o valor de um objeto, eu não posso incluir um elemento nela. Ela é uma ideia que, putz, eu fiz uma lista aqui, mas eu não quero que mais ninguém mexa nela. Ela é para ter uma informação que eu vou usar aí ao longo do meu código inteiro, do meu programa, e ninguém vai mais mexer. Inclusive, o Python aqui ele consegue fazer algumas otimizações sabendo que ninguém vai mexer mais nisso. Ele consegue deixar um pouquinho mais rápido. Então, a tupla é basicamente uma lista que você não pode alterar. É muito comum, aparece como saída de muitas funções, justamente para poder colocar ali aquela ordem que a ideia é não mexer naquilo. Claro, eu posso colocar em uma outra variável aqui, lista da tupla, um pedaço da minha tupla. Então, quero até o terceiro elemento. Lista da tupla. Aí eu consigo colocar numa outra variável. E eu consigo remover um elemento da minha tupla. Elemento recebe tupla de 2, por exemplo. E aí, uma vez que esse cara está fora, ele não está mais dentro da tupla. Isso aqui é um número 23. E ele eu posso modificar. Elemento recebe, por exemplo, elemento mais 1. Uma vez que eu tirei de dentro da minha estrutura de tupla, eu posso fazer o que eu quiser. Mas enquanto ele está nessa estrutura de lista imutável, ele não pode ser modificado. A lista não pode ser modificada. Essa aqui é a ideia. E aí a gente vai para a nossa última estrutura aqui avançada. Então vamos colocar aqui de novo o nosso HR. Vou colocar um dicionário. Ele é bem parecido aqui com a nossa ideia de lista, só que a lista eu preciso acessar os meus elementos aqui usando um número, usando o índice dele, lembrando que ele começa em 0. Às vezes é meio chato eu ficar fazendo isso. O dicionário, ele permite, até vou colocar um dicionário de salários. Às vezes eu quero acessar de uma forma mais intuitiva, eu quero acessar, por exemplo, pelo nome. Então posso colocar aqui, Rafinha, Luizinho, Joãozinho. Aí eu posso executar aqui o meu dicionário de salário. E ele colocou essa estrutura. E aí, para eu acessar, eu quero, por exemplo, acessar o meu salário do Rafinha. Vamos ver qual que é o salário do Rafinha. É 42, a resposta para a vida, o universo e tudo mais. E eu posso também, Marianinha, porque tem que ser um diminutivo. Opa, dicionário de salário. Eu posso incluir um novo item, uma coisa que inclusive eu não posso fazer em listas, mas em dicionário eu posso. Toda vez que eu acesso um elemento que não existia e peço para incluir, ponho uma igualdade aqui, ele já adiciona sozinho esse novo item. Então é simplesmente uma forma mais fácil, mais intuitiva aí, de eu interpretar e de eu acessar os meus dados. Uma forma um pouco mais legível. Note que aqui no dicionário, eu não precisa necessariamente ser um texto. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, um número para indexar um outro número. Opa, faltou a vírgula. E aí, para criar o dicionário, nota que ele tem uma estrutura de criação um pouco mais complexa. Eu separo ele aqui por chaves e ponho o valor da minha chave, 2 pontos, o valor, que vai estar associado a essa chave, e vou separando todo mundo por vírgula. Poderia estar numa linha só? Poderia, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu só ponho em várias para ficar mais fácil. E, no geral, tem basicamente a mesma ideia aí da lista. Inclusive, por exemplo, eu posso acessar o tamanho do meu dicionário. Que funciona, eu consigo ver. Eu consigo acessar, por exemplo, as chaves do meu dicionário. Isso aqui vai me voltar uma lista das chaves. Eu posso executar, usando o conceito que a gente já vai ver aqui embaixo, um código para cada possível chave. Então é uma forma um pouco mais fácil da gente organizar. Note que eu posso, inclusive, colocar um dicionário dentro de outro. Então eu posso colocar aqui, dentro de uma casa,
eu posso ter a minha família 1, que é composta pelo João, que tem 15 anos, pela Maria, que tem 42 anos, pelo Pedro, que tem 40 anos. E eu posso ter a minha família 2, que vai ter, por exemplo, o Zeca, o Ricardo, a Joana, sei lá, outras idades, por exemplo. 18. Então eu posso ter dicionários dentro de dicionários. Não tem problema nenhum fazer isso. E aí, olha que legal, eu consigo acessar a família 1, qualquer idade, por exemplo, do João. E aí poder ir fazendo meu código, gerando estruturas mais complexas. Uma coisa frequente que vocês vão ver aí dentro de códigos de machine learning, existe um tipo de arquivo, dois tipos de arquivo na verdade, um chama YAML, é assim, é aqui embaixo. De arquivos comuns. Tem o YAML, tem o JSON. O que é isso? São simplesmente arquivos de texto, tá? Organizados, estruturados para a informação ficar dentro de categorias, como para, por exemplo, arquivo de configuração. Então, dentro das configurações de monitor, eu tenho as configurações de desempenho, e aí eu ponho ali características da placa de vídeo e tal. Eu tenho as configurações de brilho, as configurações de cor. Eu consigo ir alinhando isso, colocando uma configuração dentro da outra para ficar de uma forma hierarquizada. O Python tem bibliotecas para ler esses dois tipos de arquivos, e quando ele lê, ele volta justamente uma estrutura de dicionário, que já volta de uma forma bem organizada, bem alinhada, que a gente diz. Então agora a gente vai partir aqui para o nosso próximo conceito, o conceito de loops. Ele está muito associado a tudo isso que a gente viu aqui de listas e dicionário. O que é esse tal de loop? Ele é uma estrutura básica de programação. A primeira que a gente já viu é a estrutura da condicional, que permite a gente separar o nosso código em um trecho que é executado somente se uma condição é verdadeira ou não, e um outro trecho no caso do ou não. O loop aqui é a nossa próxima estrutura que permite a gente controlar o nosso fluxo, que ele serve para executar o mesmo código várias vezes, mudando uma única variávelzinha ali, ou de acordo com uma única condição. O loop mais comum, mais frequente que vocês vão ver é o for loop, porque ele é um pouco mais fácil de usar, tá? Então a gente já viu aqui em cima em cima que a gente consegue criar listas. Então a gente tem, por exemplo, uma lista aqui que a gente criou. Vou clicar aqui, opa. A gente tem aqui, por exemplo, nossa lista, que é um conjuntinho aí, uma sequência de 6 valores, não necessariamente todos numéricos, aqui no caso boa parte deles são, mas tem um true aqui no meio, um none e tal. E o que é o for? Ele vai pegar um trecho de código em que ele vai executar este mesmo trecho várias vezes, mudando uma variável aqui chamada elemento, que a cada vez que ele executa esse trecho, ela vale um valor da lista. Então aqui, por exemplo, para cada elemento da lista, eu estou mandando escrever ele na tela. Nota que eu posso até fazer um trecho um pouco mais complexo. Eu posso, por exemplo, colocar uma condicional aqui. Então, if o tipo do elemento for um inteiro, aí ele escreve. Caso contrário, não faz nada. E o não faz nada, eu posso colocar aqui um pass, ou posso simplesmente não colocar a condição else, que ele também entende. Nota que eu estou controlando a minha execução e permitindo que para uma certa lista eu vá para uma certa lista eu vá executando para uma certa lista eu consiga
construir uma lógica em cima de cada possível elemento dessa lista. E lembra que a lista não precisa só ter número, como é o caso. Ela pode ter objetos complexos, pode ser uma lista de tabelas, uma lista de modelos. Então eu tenho aqui uma lista de 4 ou 5 modelos, e eu vou aplicar sequencialmente cada um deles nos meus dados. Eu posso usar um for loop, aplicar isso daí, e aí salvar cada um deles, depois tirar uma média de todos esses cores. Eu posso fazer tudo isso. Eu posso, inclusive, modificar a própria lista. Então, aqui, por exemplo, se for um inteiro, e aí eu vou colocar uma estrutura um pouco mais complexa aqui, em enumerate lista, vamos primeiro ver o que isso vai fazer. Print num elemento. Quando eu uso esse enumerate, o meu segundo cara aqui, ele vem da lista. O primeiro, ele é simplesmente um índice que vai crescendo sequencialmente, tá? Então, aqui no caso, para que eu fiz isso? Porque eu posso pegar a minha própria lista por este índice, que é o índice do próprio elemento, que pode, por exemplo, receber um incremento de 10%. E aí eu estou modificando a minha lista original. Agora, ao invés de 1, vale 1.1. Ao invés de 61.658, vale 61.823.8. Ele aumentou 10% em todos os elementos que eram inteiros. Nota que isso alterou o tipo do dado. Agora é um ponto flutuante. Então, se eu executar esse código de novo, ele não vai colocar mais 10%. Porque já não tem mais nenhum inteiro. E ele não entra mais nesse if. Então, eu consigo usar aqui o for para modificar listas, para construir novas listas a partir de anteriores, para criar toda uma lógica ali em que eu consigo trabalhar elemento a elemento. O for é a estrutura básica de programação. A gente vai ver que em tabelas existe uma outra forma de se fazer isso, até mais rápida para quando você tem um volume grande de dados, mas que a lógica é a mesma, tá? Então a gente consegue, entendendo o for, fica mais fácil da gente entender qualquer outra estrutura de repetição. Existe um outro conceito também chamado list comprehension, que é o quê? Quando eu quero fazer um for desse jeito aqui, range 10, aqui só para explicar, é uma estrutura básica do Python, que ele gera uma lista de números, para ele abrir, que começa em 0 e termina em 9. Nota que ele é sempre exclusivo nesse índice. Ele faz uma lista sequencial até esse elemento. E se eu crio uma nova lista, por exemplo, pegando aqui o range 10 e elevando ao quadrado, olha, eu quero uma lista de todos os números de 0 até 10 exclusivo ao quadrado, eu poderia construir uma lógica aqui e fazer esse for. Cria uma lista vazia. Então, para cada elemento nesse range, inclua nessa lista vazia o elemento ao quadrado. Só que funciona. Só que é um pouco chato da gente ler isso. Às vezes é um pouco confuso. Então, o Python tem esse recurso do list comprehension, que permite a gente criar uma lista nova, com um for ali dentro dela, de uma forma um pouco mais legível. Então, aqui, por exemplo, o que eu estou falando aqui? Olha, eu quero uma lista de todos os elementos ao quadrado, só que tem elemento para cada elemento pertencente ao intervalo entre 0 e 10. Nota que é quase aquela notação matemática que a gente via lá de conjunto. É o conjunto de todos os x quadrados, tais que x pertence ao intervalo 0, 10. Um x inteiro aqui no caso. É quase uma notação matemática. E o que é legal desse list comprehension é que eu consigo colocar, inclusive, uma condicional nele. Então, olha, eu quero fazer isso, mas só se x for ímpar. Se o resto da divisão de x por 2, é o que significa esse porcentinho aqui quando o elemento é um número, só que é o resto de divisão, por 1. O que quer dizer que x é ímpar. Opa, x não é o, desculpa. Só se o meu elemento for ímpar. Então eu consigo construir estruturas complexas aqui. Nota que eu posso fazer isso tanto com listas como eu posso fazer com dicionários, que a gente já vai ver aqui embaixo. E eu consigo fazer dessa forma. Aí você pensaria, mas por que você não pode só pegar o range e elevar ao quadrado? O Python não entende isso? Não entende. Por quê?
Porque a lista do Python e o range, por mais que ele tenha aí sua própria estrutura, é uma lista, não precisa ser composta de números, ela pode ter qualquer coisa lá dentro. E o Python, ele não vai checar, porque checar, ele teria que correr todos os elementos, seria uma operação muito custosa. Então, por padrão, ele está falando, olha, range, ou mesmo listas, eu não sei elevar ao quadrado, porque eu não sei o que tem lá dentro. Se tiver uma string lá dentro, eu não sei o que fazer. Eu não tenho como garantir que essa operação ao quadrado vai ser possível. Então, na dúvida, dá um erro. Python é uma linguagem que dá muito erro, o que é bom, evita você pisar na bola. Entendido aí pelos programadores de Python que isso aqui é um pouco mais elegível do que isso, porque a lista eu não sei o que tem lá dentro. Tá? A gente vai ver dentro de uma biblioteca que a gente vai usar, uma biblioteca comum chamada NumPy, aí eu tenho como fazer uma lista em que eu garantidamente sei que são números lá dentro. E aí eu posso fazer esse tipo de operação. Mas aqui, para ilustrar o conceito de list comprehension, fica bem claro aqui o que a gente pode fazer com isso. E nota que a gente pode fazer também com dicionário. Então, eu posso fazer, por exemplo, um for de dicionários, e o meu dicionário ele tem dois possíveis valores. Dicionário. Opa, é porque eu mudei o nome aqui em cima, né? Que nome que eu tinha botado mesmo? Dicionário de salário. Vamos pegar aqui o nosso dicionário de salário. E ele tem dois valores. Ele tem a chave e o valor aqui dentro dele. Eu posso colocar um for que vai percorrer esses dois valores. Para cada possível chave e valor do meu dicionário, faça alguma coisa. Nota que se eu quiser, eu posso inclusive colocar o meu enumerate aqui. Para cada chave, para cada número e par de chave e valor em enumerate os meus itens, eu posso colocar isso também, não tem problema nenhum. Só que note que o meu dicionário não necessariamente é ordenado, tá? Então aqui, por exemplo, está na ordem com que os elementos foram inseridos, só que na hora que eu dou um update no dicionário, coloco um elemento novo e tal, não necessariamente isso vai seguir uma ordem. Então não esperem que o que vai sair aqui de um for necessariamente é a ordem com que as coisas foram colocadas lá dentro, tá? Não é uma estrutura naturalmente ordenada. Existem formas, vocês conseguem procurar, vocês acham rapidinho, Stack Overflow, Google e tal, e todo programador, todo cientista de dados procura formas na internet, no Stack Overflow e tal, de como fazer as coisas. Se vocês procurarem no Google o que vocês querem fazer, em geral vocês acham o exemplo pronto. Mas há formas de eu fazer um for mandando o meu dicionário ser ordenado, por exemplo, pela chave. Consigo aplicar ali um sorted que permite fazer isso. Não é muito trivial, não é tão típico de se ver, então a gente não precisa ver aqui, porque, de novo, aqui é o que você precisa saber para começar. Casos particulares, você sempre pode dar uma olhada, você pesquisa, pergunta para alguém, ter uma mentoria, ter alguém te ajudando, faz toda a diferença, mas você não vai estar mais perdido, você não vai partir ali do zero. É como pedir ajuda para alguém aqui, ajuda com matemática, e você falar, putz, mas eu não sei nem somar, ou não, já sei aqui o básico, sei resolver equações e tal, quero resolver esse problema, eu preciso de ajuda com a lógica. Dá uma diferença muito grande. Então, a ideia dessa aula aqui é a gente entender o fundamental para vocês começarem. Casos particulares, a gente vai aprendendo. Eu, que já sou cientista de dados há anos, programo em Python há muitos anos, programo em Python há mais de 10 anos, até hoje tem coisa que eu preciso ali entrar, procurar, entender o que é e tal. É assim mesmo, as linguagens estão sempre evoluindo, aparecem recursos novos e é um aprendizado constante. Mas uma vez que a gente tem essa lógica inicial, tudo fica mais tranquilo e a gente perde o medo de começar. E aí, da mesma forma aqui, continuando, que a gente pode fazer um for em um dicionário, a gente também pode fazer aqui um list comprehension em dicionários. Então, olha, eu quero criar um dicionário cuja chave é uma string de um certo k, e o valor é o k ao quadrado, sendo que k é quem? K pertence ao intervalo de 0 a 10. Então, eu consigo fazer isso. E note que eu consigo fazer estruturas até mais complexas. Então, eu consigo, por exemplo, colocar dois fors. Vamos criar aqui, por exemplo, um dicionário que é string de k,
concatenada com uma certa string de V, tá? E quem que é K e V aqui? Vamos colocar em várias linhas para ficar um pouco mais claro. K pertence ao range 10 e V pertence ao range, por exemplo, de 5 a 10. Lembrando que ele é excludente no intervalo da direita sempre. Aí olha que legal, ele faz todas as combinações possíveis. Para cada possível K no intervalo de 0 a 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para cada possível V no intervalo de 5 a 10, 5, 6, 7, 8, 9, me mostra V ao quadrado. Então eu consigo ir montando estruturas complicadas e expandindo. Nota que aqui eu fiz o produto de um pelo outro, para todas as possibilidades de K e para todas as possibilidades de V. Então isso cresce exponencialmente. Eu consigo construir estruturas muito rápidas, muito grandes, de uma forma bem sucinta ali, usando o Dictionary Comprehension. É um recurso bem legal, isso só conheço o Python tem, não é uma coisa muito comum em outras linguagens. Na verdade, algumas linguagens funcionais têm, mas aí a lógica é totalmente diferente. A gente não precisa entrar aqui nesse tipo de caso. Aí aqui é o exemplo do enumerate, que a gente já viu um pouquinho ali em cima. Consegue ver. E lembrando aqui que a minha chave do dicionário, aqui eu coloquei como uma string, ela não precisa ser uma string, como aqui em cima não foi um número. A minha chave pode ser um número no dicionário. Em particular, a chave do dicionário tem que ser qualquer coisa que ele consiga identificar unicamente, que ele consegue saber o que é aquele objeto. Então eu consigo colocar texto, eu consigo colocar número, eu consigo colocar booleano. O que eu não consigo colocar? Uma estrutura que lá dentro pode ter qualquer coisa. Como, por exemplo, uma lista. Então se eu tentar fazer isso daqui, aí ele não deixa. Porque a lista não é hashable que ele fala. A lista ela pode ter qualquer coisa aqui dentro, ele não vai checar. Qualquer estrutura que eu possa ficar modificando ela o tempo todo, ele não tem como garantir o que tem lá dentro, porque você pode ficar mexendo nesse conteúdo. Por outro lado, se eu colocar aqui uma tupla que é imutável, eu não posso mexer nela, aí ó que legal, aí eu posso. Então, o único detalhe do dicionário é esse. A chave pode ser qualquer coisa que eu tenho certeza do que está lá dentro.